E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Minha Residência, nosso podcast que tem o objetivo de fazer com que você possa conhecer a rotina das diferentes residências aí espalhadas pelo Brasil e que possam conhecer também a história de vários residentes que tem muitas lições lindas, muitas dicas para dar para vocês em relação à residência. Nós já conversamos sobre vários estados diferentes: Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, São Paulo. Então, muita residência aí para vocês, de várias ênfases diferentes, né? Pediatria, diabetes, saúde coletiva, urgência e emergência. Então, muito conteúdo rico para vocês. Eu vou deixar aqui um card na tela para você não perder, para você assistir os outros episódios também. E vamos agora para o nosso episódio de hoje. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre uma residência do Rio de Janeiro, que eu sei que é super reconhecida e que muitos de vocês se interessam, né? Muitos de vocês têm interesse de fazer. Então, nós vamos conversar sobre ela. E para falar aqui, né, sobre tudo isso com a gente, eu convidei a Larissa. Eu vou chamar ela aqui. Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, a Larissa é do Rio de Janeiro. Ela é nutricionista formada pela UERJ, se formou em 2019. E em 2019 mesmo, ela começou a preparação dela, né? Começou a estudar para residência, fez alguns processos seletivos, mas inicialmente ela não obteve a aprovação. Persistiu, continuou estudando, passou o ano de 2020 estudando e fez a prova novamente e foi aprovada em primeiríssimo lugar na residência em oncologia do INCA. E aí ela vai conversar com a gente, né? Vai falar com a gente como é que está sendo essa rotina. Ela começou a residência dela em 2021, agora ela está no seu segundo ano, então ela já viveu bastante aí, né, a residência, e vai contar para a gente como foi e contar mais detalhes também da história dela até aqui. Então, Larissa, pode ficar à vontade, pode se apresentar aí um pouquinho mais detalhes, contar um pouquinho da tua história. Então, primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando um pouco do INCA. Então, inicialmente eu nunca tinha pensado em fazer residência para o INCA. Essa ideia de iniciar o estudo voltado para a nutrição hospitalar começou na faculdade, né, na graduação, onde nos últimos estágios, né, que a gente tinha obrigatórios na UERJ, a gente passava também pelos estágios no Pedro Ernesto, né, que é o hospital universitário vinculado à universidade. E aí foi quando eu tive essa vivência inicial em relação à nutrição hospitalar e eu me apaixonei. Logo depois disso, eu comecei a conversar um pouco com os professores, que alguns já trabalhavam no próprio INCA, outros no próprio Hospital Universitário, para conhecer um pouquinho dos programas de residência. E assim, enfim, cheguei nos tão, como eu posso dizer, difíceis processos seletivos da residência, né? Que a gente sabe que cada um tem a sua dificuldade, a sua especificidade, o INCA também não é diferente disso, não foge dessa realidade. A primeira vez, como você mencionou, eu fiz a prova em 2019, concomitante à minha graduação, né, ao final da graduação. Eu não obtive êxito, fiz todos os processos seletivos aqui do Rio. E aí, no segundo ano, que foi em 2020, eu tentei novamente o processo seletivo do INCA e o processo seletivo da UERJ, que eram os locais que me eram mais afins, e consegui obter êxito no processo seletivo do INCA. Em primeiríssimo lugar, né? Deu a volta por cima e deu tudo certo. Sim, sim. Foi uma reviravolta mesmo. E Larissa, deixa eu te perguntar, como é que foi a tua história assim com oncologia? Por que oncologia? Teve alguma coisa? O que te levou a escolher essa área mesmo? Então, eu costumo dizer que geralmente as pessoas sempre têm um caso na família, vivenciam alguma proximidade em relação ao mundo da oncologia. E comigo foi um pouco diferente, assim, eu não tinha essa pretensão logo de cara, né, inicialmente, de começar a estudar oncologia. Mas eu costumo até dizer, brincar com as pessoas quando me perguntam, que a oncologia me escolheu, não eu que eu escolhi a oncologia, né?
mas eu comecei a pesquisar bastante sobre o Hospital do INCA, né? E a visibilidade que tem, enfim, as pesquisas que ocorrem lá dentro. E aí eu fiz o processo seletivo mais voltado para a questão da dimensão do hospital, enfim, das pesquisas que aconteciam ali, do que propriamente para a área da oncologia, mesmo sabendo a importância do nutricionista dentro dessa área, a voz que a gente tem em relação à equipe. E outra coisa que me chamou a atenção em relação não à oncologia, mas à residência do INCA, é ser uma residência multiprofissional, né? Não sei se é a única aqui no Rio, mas que eu saiba sim, e esse é um diferencial da residência do INCA, né? Ser multiprofissional. Então, acho que isso também pesou na minha escolha. Pronto, então a tua escolha foi primeiro, você primeiro foi conhecendo a residência em si, e dentre as residências isso te levou a escolher oncologia, né? Isso, exatamente. Perfeito. Pois, Larissa, deixa eu te perguntar agora sobre processo seletivo, antes da gente entrar na residência em si, né? Você falou que fez diferentes processos seletivos até chegar nessa residência do INCA, e aí eu queria saber como é que foi um pouquinho da tua preparação, como é que foi a prova do INCA em si mesmo, né? A prova do INCA é um pouquinho diferente, ela tem aquela questão da prova discursiva, né? E conta um pouquinho sobre isso, sobre a tua preparação, sobre a prova. Então, eu fiz um curso preparatório no final da graduação, e esse curso me deu uma boa base de estudo, mas, enfim, eu acabei não obtendo êxito nesse primeiro ano e continuei estudando em 2020 sozinha, né, por conta própria, com os materiais que eu já tinha. Então, o que eu costumava fazer era pegar as provas anteriores do INCA e também as referências bibliográficas da prova, para poder ter uma base de estudo mais concisa para essa prova especificamente. Então, eu fazia resumos, muitos resumos, até hoje eu tenho essa prática de estudar por resumos, eu acho que é uma forma muito boa de fixar conteúdo, e prova de residência sempre tem muito conteúdo. Sim. E acredito que outra coisa que tenha me ajudado muito foi refazer questões de provas anteriores. Então, eu criei uma metodologia de refazer as questões e sempre justificar aquilo que eu achava que estava errado. Era uma forma de eu também treinar para a prova discursiva. Minha argumentação, enfim, o meu olhar crítico em relação às questões. Então, eu fazia os meus resumos, fazia as questões das provas anteriores e, com base nessas questões, eu também ia justificando as alternativas que eu acreditava serem corretas para poder já treinar para a prova discursiva. Eu acho que essa tua dica aí é uma dica maravilhosa aí para a galera que está assistindo para pegar, porque é justamente um diferencial que você vai usar para se preparar para a prova discursiva. Mesmo que aquela questão não seja aberta, você já vai treinando tudo isso. Então, gente, ó, já peguem essa dica aí, porque ela é maravilhosa. E Larissa, tu teve dificuldade assim para conseguir provas anteriores, porque tu falou, né, que pegou provas anteriores, foi complicado, tem essa etapa, né, da preparação que às vezes é difícil para muita gente. Então, é bem complicado conseguir prova anterior do INCA, porque a banca organizadora desse concurso, ela retira as provas do ar. Eu não sei se vocês já tentaram consultar, mas ela retira as provas do ar. Então, geralmente, é mais fácil você conseguir com alguém que já tenha feito a residência, ou já tenha feito essas provas anteriormente. Porque a própria banca, ela retira do ar e é mais difícil a gente pesquisando, mesmo pesquisando no Google, enfim, é difícil achar essas provas circulando na rede. Pronto. Então, a dica aí principal é realmente buscar com outras pessoas, porque na internet mesmo, assim, no site, não dá para conseguir, né? Não. Pronto, perfeito. E como é que foi, assim, tu falou um pouquinho de como é que foi a tua preparação, né? Como é que foi o processo seletivo em si? Aquele processo seletivo que não deu certo e o que deu certo. Tipo, o que é que foi o diferencial, prova de títulos, como é que tu foi na prova discursiva? Conta um pouquinho sobre isso. Então, a prova do INCA, como você falou, é bem diferente, justamente porque tem a fase objetiva, a fase discursiva e a prova de título. E o ano que eu fiz a prova foi o ano de 2020, que foi o ano da pandemia. Então, tudo foi completamente diferente nesse ano, né? Tinha toda uma questão da tensão da pandemia, a ansiedade em relação à divulgação do edital, porque demorou muito no ano de 2020 para eles conseguirem estruturar uma organização para conseguir receber os candidatos, né, para poderem fazer a prova, enfim, com segurança.
Tinha uma atenção também em relação aos candidatos, né, que fariam a prova de não contraírem a Covid, porque a gente não poderia ter qualquer sintoma no dia do concurso. Então, tudo gerou uma atenção, além da atenção que a gente já tem quando se submete a uma prova de concurso, né? Sim. A prova do INCA é bem objetiva, eu costumo dizer, e muito baseada no consenso do INCA, pelo menos nos últimos anos foi assim, não destoou muito disso, não. Eu não sei como será daqui para frente, mas nos últimos anos foi bem baseado no consenso do INCA. As questões objetivas eram mais focadas no próprio consenso, em questões de nutrição clínica, algumas poucas no geral. Tem a parte também de SUS e a parte de língua portuguesa, né? Que é essa parte realmente bem específica, fica a dica para focar. Acredito que SUS e português são os diferenciais da prova, assim, porque eu acredito que os candidatos já vão com um conhecimento muito forte em relação à nutrição clínica. Então, acredito que o diferencial ali seria realmente as legislações de SUS e língua portuguesa. Em relação à prova discursiva, as questões são basicamente casos clínicos, na grande maioria das vezes de pacientes oncológicos, mas não sei se, enfim, isso também continuará mantendo, né, esse script. E acho que outra dica também para quem vai fazer a prova clínica é deixar a documentação para a prova de título previamente separada. Porque, assim, quando a gente vê que a gente teve uma nota muito boa na prova objetiva, muito boa na prova discursiva, muito provavelmente a gente vai ser chamado para a prova de título. E aí vem toda aquela correria de encontrar, não sei, um professor da graduação que você fez um projeto de extensão junto e ele não emitiu um certificado. E, enfim, qualquer certificado é importante. Curso de língua estrangeira, projeto de extensão que você tenha desenvolvido, monitoria durante a graduação, iniciação científica, todos esses certificados, eles vão ser pontuados na prova de título da residência do INPE. Então, acho que vale a pena também o candidato que vai prestar essa prova se atentar a essa busca, né, por esses materiais que ele também pode precisar, porque assim, a gente fica muito focado no conteúdo e depois a gente vai precisar desses materiais e a gente fica desesperado correndo atrás disso no prazo também curto. Sai a nota da prova discursiva, sai a relação de candidatos selecionados para apresentar a documentação, e eu acredito que você tenha um prazo de uma semana para autenticar esses documentos, encadernar esses documentos e enviar para a banca examinadora, que é em Minas Gerais. Então, assim, dependendo do estado de cada candidato, né, isso pode demorar também, porque a gente fica contando com a entrega via correio, enfim, às vezes chega no prazo, às vezes não, e é isso, né? É bom se adiantar com quem puder. Eu acho isso aí muito importante também, e é uma coisa que eu costumo dizer bastante. Inclusive, não é nem quando chegar a prova objetiva, não. Quando você começar a estudar, quando você começar a se preparar, já veja também a prova de títulos, não só para você pegar os certificados, mas para você fazer coisas que você ainda não tem, né? Principalmente se estiver ainda na faculdade, já vai buscando. Então, essa etapa, ela é super importante e não pode ser negligenciada, porque, inclusive, pode ser diferencial no final da pontuação, quem vai ser aprovado, quem não vai ser aprovado, né? Então, muito importante também. E aí, Larissa, tu falou como é que foi que tu se preparou, né? Como é que foi tudo isso. E vamos lá, tu passou na residência, deu tudo certo, né? Começou. Como é que foi, assim, o teu contato inicial com a residência e com a tua ênfase, né? Com oncologia. Como é que foi quando tu começou? Então, aqui no INCA tem outro diferencial, porque além da questão de ser uma residência multiprofissional, a gente fica um mês tendo aula preparatória antes de irmos diretamente para a prática. E essas aulas também são multiprofissionais. Então, antes da gente chegar diretamente no atendimento ao paciente, a gente tem uma prévia de aulas que capacitam a gente para realizar o nosso trabalho durante a residência. Não vai ser só nesse momento, pois é, não é só nesse momento que a gente tem aulas, mas esse primeiro mês é um mês crucial para a gente angariar, né, uma bagagem que propicie um bom atendimento aos pacientes que a gente for encontrar ao longo desse percurso.
Vocês costumam ver o que, assim, nessa teoria? Como é que é a avaliação nutricional? Diz um pouquinho sobre isso. Então, são aulas com a equipe multiprofissional. A gente costuma ter aulas relacionadas aos diversos tipos de câncer que a gente pode encontrar durante esse percurso da residência. Então, algumas aulas voltadas para o tratamento oncológico pediátrico ou para o tratamento oncológico de tumores ósseos. Essas aulas mais voltadas para os tipos tumorais. Aulas relacionadas à avaliação nutricional ou triagem nutricional já ficam por conta do eixo específico, que aí seriam voltadas para a própria nutrição, né? Nutricionistas estariam, enfim, dando essas aulas. E aí, mais à frente, a gente tem aulas do eixo que a gente chama de específico aqui, né? Entendi. Então, nesse primeiro mês, vocês veem mais aulas do eixo multiprofissional. Vocês veem coisas como um todo para se preparar e começar. Sim. E Entendi. durante esse mês também, a gente tem algumas aulas do eixo específico, mas majoritariamente são as aulas do eixo multiprofissional. A gente tem uma aula introdutória de apresentação da residência, que a comissão de ensino se apresenta e apresenta a residência para a gente, apresenta os hospitais do INCA, enfim, é bem legal. Para quem está chegando, né, para quem, enfim, nunca teve contato com o hospital, é uma aula bem importante. Que legal, eu achei assim muito massa, porque não normalmente assim, eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo assim de ter um mês dessa preparação teórica para poder entrar, e eu acho que isso dá muita segurança para quem está entrando, né? Porque eu acho que um dos medos que muita gente tem, eu acho que a maioria tem, é isso, é tipo, ai meu Deus, será que eu estou preparada? Será que eu vou saber alguma coisa? E aí eu sempre costumo tranquilizar, porque mesmo não tendo aulas teóricas, a gente vai ter um período de adaptação, os preceptores vão mostrar para a gente, mas acredito que essa preparação direcionada teórica é muito, muito interessante mesmo. E com certeza. E Larissa, e aí você passou esse mês, né, nessa preparação teórica, começou a prática. Como é que foi, assim, inicialmente a tua prática? Dá um friozinho na barriga, né? Porque são pacientes muito específicos, muitas vezes muito debilitados. Então, assim, é importante que realmente a gente tenha uma preceptoria para auxiliar nas dúvidas que a gente tem, porque muitas vezes é um tipo de paciente que a gente não vê durante estágios ou internatos da graduação, né? É um caso muito específico, a oncologia. É um diferencial até do próprio INCA, que a questão da preceptoria ser muito presente, né? A gente poder sempre contar com eles durante as passagens nas clínicas para tirar dúvida, para suporte, enfim. Foi bem desafiador esse primeiro contato com a oncologia, tudo muito diferente do que eu já tinha vivido antes no Pedro Ernesto, porque durante a graduação eu tive contato com clínica médica, clínica cirúrgica, mas não tantos casos de paciente oncológico, então foi realmente bem desafiador. Lidar com a morte é sempre desafiador, né? E é uma coisa que faz parte da nossa rotina aqui. Então, a gente aprende bastante questões de comunicação de notícias difíceis, de avaliação nutricional daquele próprio paciente, aulas voltadas para triagem nutricional, para terapia nutricional. A gente costuma ter aulas em relação aos tipos de dietas que a gente tem para ofertar, suplementação, enfim. A gente consegue ter uma bagagem teórica muito boa para embasar a nossa atuação na prática. Perfeito. Então, assim, eu sempre gosto de perguntar essa questão do contato inicial para passar, né, para as outras pessoas isso. E eu acho que pela tua fala deu para perceber bastante que é bem tranquilo em relação a isso, né? Tanto pelas aulas teóricas quanto por essas aulas que há uma continuidade depois para a prática de vocês, né? Então, muito legal isso. E aproveitando esse gancho das aulas teóricas, você falou de avaliação nutricional, suplemento e tudo mais, eu queria que tu me falasse justamente sobre isso, assim, algumas informações básicas sobre a tua residência, de como é essa distribuição da carga horária, quanto de prática, quanto de teoria, né? Quantas vezes por semana que vocês têm aula, essas informações do tipo. Como é que funcionam os plantões, se tem plantões aos finais de semana, as férias, essas coisas assim. Então, vamos lá. Durante o primeiro ano da residência, a gente costuma ter aula do eixo multiprofissional às quintas-feiras, tá?
e aulas do eixo específico conforme for montando o cronograma de aulas. Isso fica a critério da comissão de ensino e da coordenação da nutrição, tá? A gente não costuma ter esse plano de aulas logo assim que a gente entra, é uma coisa que é montada conforme a gente vai passando esse período de um mês com aula multiprofissional. Em relação à carga horária, são 60 horas, como todas as residências. Na teoria, são 40 horas teóricas e 20 horas práticas. Mas muitas vezes a gente consegue concluir a grande maioria das disciplinas no R1. Então, quando a gente se torna R2, a gente acaba, em alguns momentos, fazendo realmente 60 horas práticas. A gente não costuma fugir muito disso, não. Então, as disciplinas, elas acontecem mais, assim, majoritariamente no primeiro ano, né? E no segundo ano, a prática se intensifica. Isso, a gente tem ainda algumas disciplinas durante o período do R2, mas a maior parte das disciplinas realmente são durante o primeiro ano da residência. A nossa carga horária é de 11 horas diárias, né? Sendo de segunda a sexta, 11 horas, e sábado, no caso, os plantões duram de 7 ao meio-dia, para completar as 60 horas semanais. Então, todos os sábados vocês dão plantão até meio-dia? Então, não. A gente dá plantão 2 sábados por mês. Pronto. 2 sábados por mês. Entendi. E como é que funciona lá as férias? Questão de férias para vocês? Então, no período do R1, a gente só consegue tirar férias em dezembro, e aí são 30 dias de férias, porque por ser uma residência multiprofissional, é muito mais criterioso essa delimitação de quando a gente vai tirar ou não férias, porque precisa ser acordado com 60 pessoas. Então é mais difícil. Então, no período do R1, fica condicionado já que a gente só tirará férias em dezembro e 30 dias. Para o período do R2, isso é mais maleável, a gente consegue negociar com a nossa própria turma e avisar a comissão de ensino o período que a gente vai tirar férias. Geralmente é acordado 15 dias no meio do ano e 15 dias no final do ano, mas aí fica a critério da turma. Entendi. Vocês têm direito a feriado? Sim, os feriados a gente não tem prática. Trabalha, né? Pronto. E em relação à alimentação, como é que é a alimentação no INCA? Olha, isso é uma das coisas que eu acho ótimo, porque assim, a residência do INCA costuma receber muitos residentes que não são do Rio de Janeiro. Então, além de contar com a alimentação, que a gente tem acesso a café da manhã, almoço e jantar oferecido pelo próprio hospital, a gente também tem o alojamento do INCA. Ai, que legal. A Como é gente que também... funciona o alojamento? Então, o alojamento ele é priorizado para os estudantes que vêm realmente de outros estados, ou cidades próximas, mas que, enfim, acabam sendo próximas, mas ao mesmo tempo distantes daqui. E a prioridade são dessas pessoas, e depois eles vão alocando as pessoas que moram mais próximo do hospital. Acaba que todo mundo que solicita consegue ser alocado no alojamento. O alojamento, não vou conseguir te precisar quantos quartos, mas são 5 andares, tá? E no máximo 5 pessoas por quarto. As camas são individuais. Dentro do quarto, a gente tem banheiro e uma mini cozinha. A gente tem aqui no alojamento uma lavanderia e uma cozinha comunitária, uma sala de estar comunitária. Alguns auditórios ficam aqui também no prédio do alojamento. Acho que é isso. Que legal. Então, assim, é um suporte maravilhoso, né? Tanto para quem não precisa do alojamento, quanto para quem precisa, porque ofertar as 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, já é um quebra-galho, um quebra-galho maravilhoso. Na minha residência, eu ofertava café da manhã e almoço, e já era incrível, né? Então, o jantar também, para você ir para casa tranquilo, é melhor ainda. Sim. Pois, Larissa, agora vamos, assim, falando sobre as informações básicas, né, que muita gente pergunta. Agora vamos entrar para a tua rotina em si. Como é que é a tua rotina? Quais são os setores que vocês passam? Como é essa distribuição? Então, o INCA possui 4 hospitais, que a gente chama de Hospital do Câncer 1, 2, 3 e 4. O Hospital do Câncer 1, ele tem, enfim,
10 andares, então é um hospital bem grande, que conta com atendimento de diversos tipos oncológicos. Então, a gente tem setores cirúrgicos, como cirurgia de cabeça e pescoço, e cirurgia do abdômen, também cirurgias do aparelho geniturinário. A gente também tem setores clínicos, como a oncohematologia, a gente também tem o setor da pediatria, que se subdivide, né, em setor clínico e setor cirúrgico. O Hospital do Câncer 2 é o hospital mais voltado para a área de ginecologia e do acompanhamento dos tumores ósseos e conectivos. O Hospital do Câncer 3 é voltado para os tumores de câncer de mama. E o Hospital do Câncer 4, ele é para cuidados paliativos exclusivos. Então, assim, nós na residência percorremos todos esses hospitais. A gente vê todos esses setores, tá? Principalmente na nutrição. Nas outras categorias não funciona muito bem assim, tem alguns setores específicos, mas a gente da nutrição consegue acompanhar os atendimentos, enfim, a rotina de todos esses setores. Além disso, no HC1, esqueci de mencionar, que tem o Centro de Transplantes de Medula Óssea, né, que é um diferencial aqui do serviço. Legal. A gente costuma fazer avaliação nutricional, triagem nutricional desses pacientes, fazer a visita diária, beira-leito, conversar com os pacientes sobre sintomatologia, diante da avaliação que a gente fez, perceber a necessidade ou não de uma suplementação nutricional, de uma intervenção em relação ao uso de sonda ou não. A gente consegue ter um contato muito próximo também com a cozinha do hospital, através dos ramais internos, que a gente consegue especificar algumas coisas para determinados pacientes, a depender da condição que a gente está encontrando ele naquele dia, da sintomatologia que ele está apresentando. Acho que era isso. Está faltando alguma coisa? Acho que não. Eu fiquei em dúvida só em uma coisa. Primeiro, vocês entram em contato, né? Perpassam por todas essas áreas dentro desses 4 hospitais, né? Sim. Como é que funciona a distribuição assim para vocês? Passam quanto tempo em cada um deles? Como é que é isso? Isso varia de clínica para clínica, porque tem clínicas que a rotina demanda mais, que o residente fique por mais tempo durante aquele setor. Então, por exemplo, as clínicas cirúrgicas a gente costuma fazer 2 meses por clínica. E as clínicas que são voltadas para tratamento de quimioterapia, radioterapia, enfim, a gente costuma fazer 1 mês. Acho que isso varia um pouco da rotina do serviço. Entendi. E aí vocês repetem os locais ou não? É distribuído de forma que você passa um período em cada local e no final já tem passado os 2 anos? É assim, dessa forma, a gente passa por todos os locais sem repetir clínica, né? A gente só repetiria no caso do estágio externo, que a gente tem essa opção aqui de fazer um estágio externo em outra universidade, outro hospital universitário que tenha convênio com o INCA, mas caso o residente prefira fazer o estágio externo dentro do INCA, pode escolher uma nova clínica que já tenha passado para repetir. Entendi, perfeito. E Larissa, me conta assim, agora tu falou um pouquinho, né, agora de forma geral, o que é que vocês fazem, né? Algumas atividades, avaliação nutricional, contato com a cozinha e tudo mais, mas me conta assim, de forma estruturada, né, para a gente tentar entender um pouquinho de lá. Na prática, assim, um dia teu, o que é que tu faz? Tu chega lá, vai visitar os pacientes e faz tal coisa com os pacientes? Me conta um pouquinho assim, como seria um dia de rotina teu. Então, um dia de rotina da gente, a gente recebe primeiramente o que a gente chama de mapa da nutrição. Nesse mapa estão as matrículas dos pacientes, os leitos, o diagnóstico, os sintomas que ele apresentou no dia anterior, evacuação ou não, se vai fazer algum exame, alguma cirurgia naquele dia, a dieta que ele está recebendo, com a consistência, enfim, se é uma dieta específica para paciente hipertenso ou diabético. Tem todo um resumo do histórico daquele paciente nesse mapa. A partir desse mapa, a gente faz a nossa visita diária, que é a nossa rotina na enfermaria. Então, a gente chega, conversa com o paciente, faz a primeira anamnese e consegue, a partir disso, fazer a prescrição nutricional dele do dia. Tá?
Quando esse paciente chega, quando esse paciente não estava internado, né, e a gente está recebendo ele pela primeira vez, a gente vai fazer a avaliação nutricional desse paciente antes de qualquer coisa, para poder admitir ele na enfermaria que a gente está passando. Então, a gente faz a avaliação nutricional dele, faz a admissão dele no sistema, faz a prescrição nutricional dele, entra em contato com a cozinha para poder sinalizar que chegou um paciente novo naquela enfermaria e que a gente está solicitando as refeições dele para aquele determinado horário. O INCA também conta com um centro de manipulação de dietas, que juntamente fica o lactário. Então, assim, a gente consegue também entrar em contato com esse setor específico para saber a disponibilidade de dietas interais que a gente possui, a composição dessas dietas. Então, vocês têm esse contato, assim, na rotina do dia a dia, tanto em relação ao via oral, enteral, né? Sim. E, Larissa, deixa eu te perguntar também uma coisa que até me pediram para perguntar, em relação aos públicos, né? Porque vocês pegam todo tipo de público lá. Como é que é isso, né? Vocês já, no dia a dia, já entram em contato com todos os públicos, ou existe essa divisão, tipo, pediatria, paciente idoso, paciente paliativo, né? Então, existe uma divisão. O setor da pediatria, no caso, é um setor à parte dos outros setores. E o setor de cuidado paliativo, como eu falei, também é um setor à parte dos outros hospitais, né? A gente costuma ter contato com todos os públicos realmente. Durante a residência, a gente vai ter contato com todos os públicos, porque a gente vai passar por esses diversos setores, mas na nossa rotina diária, sim, a gente consegue ter contato com todos os públicos. Num dia, sim, não necessariamente. Era isso que eu estava querendo saber, né? Em um dia só vocês têm esse contato com todos eles, né? Que Sim, porque legal. não necessariamente você estando numa clínica, vamos supor, cirúrgica, que teoricamente seria adulto e idoso, não pode surgir um adolescente que, enfim, vai fazer uma cirurgia naquele determinado período e depois vai ser conduzido novamente para a enfermaria da pediatria. Isso fica muito a critério das clínicas, né? Da conversa de clínica entre clínica. Entendi. E além assim dessa tua rotina padrão, tem outras vivências que vocês fazem, tem outras atividades que vocês fazem assim, além de ir lá no paciente, etc. Vocês fazem algumas outras coisas? Algumas discussões de caso, ao final de cada rodízio, a gente sempre tenta priorizar isso, essas discussões de caso, apresentar um caso clínico e propor essa discussão para a equipe da nutrição. Então, todos os staffs, residentes são convocados para essa reunião. Acho que só essas reuniões que a gente faz de extra, assim, no geral, que eu me lembro. No dia a dia, né? Pronto. Isso. E me conta também como é a tua vivência multiprofissional, que tu falou até no início, né? Que esse era um diferencial que tu queria viver. Como é que é isso no dia a dia com vocês, assim, com todas as profissões, com os outros profissionais do local? Eu acho que isso é não só um diferencial, mas crucial para as condutas que a gente pode vir a ter, assim. Eu acho muito enriquecedor quando a gente consegue pegar uma clínica coesa, que a gente consegue discutir o paciente como um todo. Porque o paciente não é aquela doença de base que ele está sendo acometido naquele momento, né? O paciente é um indivíduo complexo, com diversas demandas, e que a gente precisa de diversos profissionais para atender as necessidades dele naquele momento. Então, é muito gratificante poder contar com o trabalho de fisioterapeutas ao meu lado, de fonoaudiólogos ao meu lado, psicólogos ao meu lado, médicos ao meu lado, enfermeiros principalmente também. Então, acho que é muito enriquecedor conhecer o trabalho dos colegas e também conhecer os limites da nossa própria categoria. A gente também, muitas vezes, a gente tenta abraçar o paciente como um todo e ultrapassa alguns critérios que não são nossos, né, da nutrição, para tentar suprir as necessidades daquele indivíduo naquele momento. Então, contar com a categoria multiprofissional é saber que o paciente, em determinado limite, a gente pode ir, dali para frente é a outra categoria que vai conseguir ajudar ele com qualidade, né? Porque muitas vezes a gente consegue prestar assistência, mas tentando fazer essa assistência de uma maneira mais integrada, a gente consegue obter uma qualidade no cuidado muito melhor. Com certeza. Vocês fazem atividades juntos, assim? Tem alguma atividade que vocês fazem com os outros residentes?
Então, diariamente existem os rounds, que em algumas clínicas a gente consegue estabelecer esse round multiprofissional. Fora da prática clínica, voltando para as aulas, por exemplo, além das aulas teóricas, a gente consegue estabelecer algumas práticas em determinadas disciplinas. Por exemplo, se a gente fez uma disciplina específica de educação e saúde, que a gente foi até a unidade básica promover uma discussão sobre o cuidado oncológico com agentes comunitários de saúde, e a equipe que foi composta foi uma equipe multiprofissional. Então, Pronto, em alguns entendi. momentos, a gente consegue atuar, mesmo fora do hospital, com uma equipe multiprofissional falando de oncologia. Perfeito. E já puxando esse gancho, né, tu falou sobre ir na UBS, eu queria saber se existem outras vivências além do INCA em si, né? Se existem outras oportunidades de vocês saírem do INCA, irem para outros lugares, vivências externas mesmo. Então, em algumas disciplinas, como eu falei, a gente tem essa oportunidade de ir até a unidade básica de saúde, e também nos períodos de estágio externo, que a gente pode consultar algum hospital que tenha convênio com o INCA. Esse hospital necessariamente tem que ser um hospital que tenha um programa de residência, porque a gente precisa ser avaliado por outro setor. Não necessariamente precisa ser na área da oncologia, pode ser uma área clínica ou uma área de infectologia, terapia nutricional, enfim. Não necessariamente precisa ser oncologia, mas precisa ser um hospital conveniado, e nesse período a gente pode passar de 15 dias a um mês vivenciando a rotina de outro setor, de outro serviço. Que pode ser em qualquer lugar do Brasil, né? Que ser Ou desde do que mundo. ou do mundo. Perfeito. E aí, então, basicamente, resumindo, vivências externas mesmo, saindo do INCA, seria mais na UBS, né, que vocês conseguem ter essa Isso. oportunidade, e um desse local que a pessoa pode escolher. E aí, na UBS, só para eu tirar uma dúvida que eu fiquei me perguntando, tem um tempo específico? Vocês passam tempo rodando lá, ou é uma atividade pontual? Então, existem duas disciplinas que a gente vai até a unidade básica de saúde, mas são atividades pontuais. Entendi, certo. Pois, Larissa, assim, já falou bastante, né, sobre a rotina, falou um monte de coisa. Eu queria saber de ti, assim, tu que já viveu esse período significativo, já está no teu segundo ano, o que é que tu encontrou, assim, de desafios? O que é que tu fez que tu achou mais legal até aqui? Alguma experiência que te marcou para tu repassar aí para o pessoal? Então, eu acho que desafio, como eu mencionei, assim que a gente começou a conversar, é essa questão de lidar com a morte dos pacientes. Isso não é realmente uma coisa simples, e a gente lida com isso diariamente. Faz a gente também repensar na nossa própria vida, né? A forma como a gente leva a nossa vida, as coisas que a gente quer, os nossos planos. Enfim, a gente costuma brincar que a gente começou a fazer atividade física com mais frequência durante a residência, porque a gente começou a pensar mais na nossa própria qualidade de vida e as coisas que a gente queria para a gente, né? Enquanto, enfim, pessoas. Uma coisa bacana que eu vivenciei, acho que foi me descobrir com um potencial para pediatria, por exemplo, porque eu nunca tinha tido proximidade com o atendimento nutricional voltado para a criança, e ainda mais para a criança vivendo um tratamento oncológico. Então, assim, os meus 2 meses na pediatria, acho que foram meses desafiadores, mas fantásticos. Eu consegui aprender muito com os pacientes, aprender muito do serviço e vivenciar uma experiência muito bacana ali. Eu achei muito massa isso que tu falou, porque é algo que quem tá vendo aí vai conseguir saber que pode viver isso, né? Porque como vocês conseguem ter acesso a todos os públicos, vocês vão saber aquele público que se identifica mais, até mesmo para seguir depois, se for nichar de alguma forma, né? Vocês vão conseguir ter essa experiência na oncologia realmente com todos os públicos, de todos os jeitos, né? Porque é muita área, é muito público assim para vocês terem esse contato durante esses 2 anos, né? Muito legal. E Larissa, assim, para terminar nossa conversa, né? Já conversamos bastante. Eu queria saber, assim, uma dica ou um conselho que tu daria para quem quer fazer a residência do INCA, né? Para quem quer entrar nessa área da oncologia, o que que tu diria para essas pessoas? Então, acho que focar realmente em provas anteriores, por exemplo,
isso ajuda muito. Refazer questão de prova, acredito que ajude muito mais do que ficar só lendo as teorias, os consensos e as diretrizes, enfim. E chegar na oncologia com o coração aberto, com a proposta de conhecer mesmo, de se vulnerabilizar, de se entregar para aquela vivência, não chegar com um olhar que a gente costuma chamar aquele olhar pesado, já característico de como se fosse um sofrimento, um castigo, aquilo que o paciente está vivenciando. Qualquer um de nós pode ter um tumor, a gente sabe disso. Então, eu acho que chegar com o coração aberto, ter um olhar, é ruim falar isso para um profissional da saúde, mas assim, um olhar humanizado em relação ao cuidado, se vulnerabilizar, realmente que poderia, enfim, ser você no lugar daquela pessoa, tratar o seu paciente como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser atendido. E ter um olhar amplo, entender que ele não se limita àquela patologia que ele está apresentando naquele momento. Ele é um indivíduo complexo, com vontades, com desejos, com anseios, enfim. Acho que isso faz com que a gente tenha um bom atendimento durante a residência e viremos, né? Estaremos construindo esse caminho para nos tornarmos bons profissionais. Perfeito. E eu acredito que vocês vão construindo isso, né, ao longo da residência, porque esse contato diário, né, esses aprendizados diários, porque eu imagino que cada dia é um aprendizado gigantesco e você sai da residência assim completamente transformada, né? Só para finalizar, me diz assim, que me veio à cabeça agora, como é que tu se sente assim de diferente desde que tu terminou a graduação agora, estando assim na metade do último ano da residência? Nossa, eu acho que eu sou outra pessoa completamente diferente da pessoa que eu entrei. Eu acho que em pouco tempo a gente consegue perceber essas mudanças, sabe? Eu era uma pessoa muito mais agitada e ansiosa, e hoje eu costumo relevar muito mais as coisas, entender que, enfim, a gente vai passar por situações difíceis e isso faz parte da vida. A gente não precisa se desesperar a cada tropeço que a gente dá, né? A gente vai conseguir, enfim, levantar e, como diz aquela música, sacudir a poeira e dar a volta por cima, sabe? Não é o fim do mundo aquilo que está acontecendo com a gente. As pessoas passam por diversas situações difíceis, enfim. Acho que eu sou completamente diferente do que eu entrei. Perfeito. Pois, Larissa, olha, muitíssimo obrigada por ter conversado aqui com a gente. Foi incrível. Eu tenho certeza que tirou a dúvida aí de muita gente que está querendo fazer essa residência. Queria dizer aí para vocês que estão assistindo que toda semana sai episódio novo, podcast novo, sobre diferentes ênfases de residência, para vocês terem justamente essa experiência, né, de conhecer rotinas diferentes, conhecer histórias diferentes. Então, não percam nenhum episódio, tá? E obrigada aí mais uma vez pela presença, Larissa. Um beijo. Beijo. Gente.